Numa música sobre coisas impossíveis, o compositor Chico Buarque de Holanda incluiu entre elas o Botafogo ser campeão. Foram 21 anos sem título, mas finalmente o campeonato do Botafogo saiu da lista das coisas que não acontecem. A torcida sabia, era naquela noite ou nunca. Os maus agouros voavam para o lado adversário. Os corações se preparavam. Essa torcida do Botafogo se formou através de dois grandes mitos do futebol brasileiro. A torcida mais velha é herdeira de Heleno de Freitas e acompanhou o perfil temperamental desse jogador. Era um perfil épico, às vezes intolerante, às vezes zangado e até desesperado. Era a torcida da tensão. Com Garrincha, começou a era da distensão. A era da jogada alegre, dos risos, da festa delirante. Toda essa torcida jovem do Botafogo de hoje é herdeira de uma história que foi contada para ela. Garrincha, a alegria do povo. Onde quer que estejas, cuida bem de ti. Porque um dia hás de voltar à brisa dos campos. Como a lua que volta ao pátio dos poetas. Estes são versos de Armando Nogueira. O Botafogo é um time de poetas, aqueles artistas que contam para os mais novos as façanhas dos ídolos de sempre. Augusto Frederico Schmidt, Vinícius de Moraes e Tite de Lemos foram corações botafoguenses. Eles, e mais o drible mágico de Mané Garrincha, compõem o perfil lírico do clube. O clube que na poética popular é simplesmente o glorioso. Hoje, Mané Garrincha é o Deus que a torcida leva no peito. No começo, lá embaixo no campo, chegava da arquibancada um sopro de certeza, a vontade de ganhar. Na noite da conquista do título, um grupo de torcedores ocupa a velha sede abandonada do Botafogo na Rua General Severiano. É a briga pela reconquista do território que, por natureza e por tradição, pertence ao Botafogo. Com a vitória, depois de 21 anos, cresceu o desejo de voltar para casa. Mas a casa hoje está assim. Como tantas outras histórias, a história da velha sede de General Severiano só podia acontecer mesmo no Botafogo. Um grande time carioca que assiste devagar ao fim da sua sede e do seu campo de futebol. Um campo hoje invadido pelo mato. Tudo isso aqui, há muito tempo, já adquiriu tons de ruína. Nesse processo, o Botafogo perdeu um pouco da sua identidade. Mas não perdeu o seu traço característico, a paixão. Uma paixão que não dá muito retorno, não dá muitas alegrias. E por isso mesmo talvez seja mais intensa. Horas antes da decisão, um grupo de botafoguenses, gente ilustre na história da cidade, veio buscar no fundo da memória a esperança e a força para a conquista do título. Também eles estavam voltando para casa. Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, imagem pura do botafoguense de coração, bicampeão do mundo em 62 no Chile, 4 vezes campeão pelo Botafogo, ainda pertence a este lugar. Lembro chegar aqui com a minha esteira enrolada embaixo do braço, o Carito Rossi me perguntou: você joga futebol? Eu digo: dizem que eu jogo. Lá na ilha, pelo menos, eu jogo no tirinho lá e tal. Ele se joga com a cabeça? Eu digo: eu nunca fui muito de cabecear também, né? Ele disse: mas não é cabecear, não, é com a massa e tal. Mas, seu Carito, vocês me mandaram aqui porque acham que eu jogo e tal. Aí eu enganei todo mundo, 17 anos aí.
O jurista Evandro Lins e Silva, ex-ministro do Supremo Tribunal, passou boa parte da juventude dele nesta sede. Várias gerações viveram aqui momentos muito felizes. Eu, por exemplo, me lembro de 1948, uma decisão do campeonato entre o Botafogo e o Vasco da Gama, no campo do Botafogo. E aí, o que aconteceu? O Botafogo foi vitorioso por 3 votos contra 1, 3 gols contra 1. 3 votos, né, ministro? O juiz falando deu a legitimidade jurídica aos gols e ao título de 48. Adalgisa Colombo, Miss Botafogo, Miss Distrito Federal e Miss Brasil em 58. A beleza mais célebre das muitas que se formaram na Escola de Encantos do Botafogo. Eu ia para a varanda, minha mãe ficava sentada na mesa com outras mães, festa dançante, assim, de tardinha, né? Então era um drama para driblar a mãe, porque eu tinha que ficar na varanda com um gato qualquer. Na época não era gato, era um pão, uma uva, né? Agora é que é gato, mas era uma época ótima. Eu tenho, digamos, antes de ir para o Maracanãzinho, dia de eleição de Miss Distrito Federal, eu tive que passar na capela e acender a minha velhinha. E na mesma coisa o Miss Brasil, aquela capelinha também tem muita história para mim. Sebastião Leônidas foi titular do time campeão em 68 e hoje é um dos auxiliares técnicos do clube. Fizeram uma obra aqui nesse campo que não dava para nós treinarmos. Então nós tivemos que usar isso aqui durante o campeonato de 68. E nesse pedacinho de aquele era gramadinho, aqui nós treinávamos. E fomos campeões de 68 nesse pedacinho de gramado aqui. Agora, e essas árvores não atrapalhavam? Não, craque não atrapalha. Aí não atrapalha os craques. Emilinha Borba, rainha do rádio, era a cantora que animava os bailes de carnaval do Botafogo. De promessa eu ando cheia, quando conto a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canso, me cansa é pensar. Se lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Tomara que chova 3 dias sem parar, oi, tomara que chova e tantas outras. E todos os torcedores do Botafogo e o clube inteiro pulava com essas marchinhas. Fica comigo cantando aquele coro extraordinário. Esse era o nosso Botafogo, isto era a nossa sede. Bete Carvalho também começou aqui seu curso de convivência e afetividade. São palmas que tem sol, tem a voz pra manter o pique, só depende de nós. Batam palmas que tem sol, tem a voz pra manter o pique, só depende de nós. Eu guardo os carnavais daqui, que eu brinquei muito carnaval nessa sede, era uma delícia. Eu namorei muito aqui nessa varanda também. E a paixão pelo Botafogo é uma coisa inexplicável, né? Porque paixão não tem explicação. Esse era o nosso Botafogo, isto era a nossa sede. E será que volta tudo isso outra vez? Será que vão remodelar? Me diz, Renato, você que sabe das coisas, mais do que eu. Quem sabe mais sobre as negociações para que a sede de General Severiano volte a ser o que era antes é o governador Moreira Franco, um botafoguense extremado. O governo do estado está disposto a fazer uma troca de terrenos com a Vale do Rio Doce para que aquela área, que é um patrimônio nosso do Botafogo, volte ao Botafogo, volte ao Rio de Janeiro, volte ao Carioca. O prefeito Marcelo Alencar, outro botafoguense, ficou impressionado com o estado da antiga pista de dança no andar de baixo, todo ele escuro e submerso. Realmente isso chegou ao fim, no fim do poço mesmo. Se não houver uma intervenção logo, dificilmente a recuperação se torna possível. Eu acho que esse imóvel, inclusive, essa sede, tem que ser salva, exatamente porque ela faz a memória. Ela é uma parcela de cultura do bairro, da cidade. Neste time campeão, quem era o mascote? O lourinho de 3 anos, já familiar dos craques e da bola. Uma vez eu vim com o papai aqui no treino, eu no colo dele, ele bobeou, me soltou, eu corri para dentro de campo e chutei a bola. Para esse campo? Desse campo aqui. E o Roberto Miranda, na época centroavante, chegou para ele e disse, olha, eu queria muito que ele entrasse com a gente hoje na semana que seria a decisão. E dali foi campeão e acabou ficando, né? Pelo menos uma coisa eu tenho, voltei a ter orgulho de torcer pelo Botafogo. Que era uma coisa que eu era motivo de chacota, de brincadeira, todo mundo dizendo, aquele time é muito safado e não vale nada e coisa e tal. E pelo menos agora eu voltei a ter orgulho, eu abro a boca e digo, eu torço pelo Botafogo.
Para a menina Sonja, Gandula de 12 anos, que chorou em dezembro do ano passado, quando o Botafogo perdeu para o Vasco por 3-0, a velha sede e o dia da decisão são forças que nem ela nem ninguém pode explicar. A paixão pra mim é uma coisa que a gente gosta e não esconde de ninguém. Eu não preciso esconder porque sabem que eu chorei por causa do Botafogo. Então a paixão botafoguense surgiu de mim mesmo, é uma paixão. Não posso saber como é e como é. E você chorou e desde que você chorou o Botafogo ficou invicto, não perdeu mais? É, invicto. Quer dizer, isso é um retrato de uma paixão que está funcionando? Eu acho que é, não só minha, de toda essa torcida apaixonada que é do Botafogo. Mas logo o medo e a tensão acabaram dominando a plateia e o campo. A cada jogada do ataque do Flamengo, a agonia aumentava. Quando tentava o cruzamento, a marcação chegou. O jogador do Flamengo tentou se infiltrar. O Leonardo também próximo à bola. Partiu Zico assustava. As faltas se sucediam. A torcida cobrava. Os jogadores se perdiam. Mais ataques do Flamengo. E quase se ouviam no estádio as orações dos botafoguenses. Tira em cima de Josimar. Leonardo partiu para a área, o cruzamento, o Bebeto meteu a cabeça. Sobra de Ailton, pé direito. Do Bregalda. Partiu Zico no capricho, pé direito, bateu. A saída de Zico pareceu um aviso lá de cima. A sorte ia mudar. Chegando o cruzamento, Maurício! Gol! Desta vez, o soro de Sonja tinha outro sentido. Era a felicidade suprema. Um estado de graça. Mas não tinha acabado. Torce Afonso. Salva Ricardo. Reza todo mundo. Busca o cruzamento, bola para a área, o Flamengo chega, a chance, a bola batida. Chora, moçada. Bate coração. Faz a finta no primeiro. Vai, camisa 7. Entrou na área, grande lance de Maurício. Para Criciúma, meteu. Vibra Gandula. Olha para cima, Marquinhos. A torcida está empurrando. Os deuses, parece, estão ajudando. A luz que está subindo ganha aos poucos os contornos de uma estrela. Uma estrela branca em fundo preto, imagem do infinito. O fim está chegando, é hora de dar a mão. De jejum de título. Essa, Mauro Galvão mete a cabeça. Ela vem para o campo do Flamengo. Este grito, preso há 21 anos, só os deuses do esporte podem explicar. Metade do Maracanã foi tomada pela torcida do Botafogo hoje. É um acontecimento extraordinário, sobretudo porque essa torcida não sabia o que era um título há mais de 20 anos. Por isso mesmo, o título é do time, que brigou muito, mas é sobretudo da torcida. A constância e a fidelidade dela desafiam a razão. Eu vou usar. Maior felicidade possível do mundo. É só alegria. Uma alegria imensa. É a quarta ou quinta vez que eu assisto decisão de campeonato do Botafogo e o Botafogo vencer. É o sinal da liberdade, sinal de um Brasil novo, se Deus quiser. Agora poder falar, eu sou campeão, é tudo, é tudo. Eu tô, sei lá, obrigado, Botafogo. Muito obrigado. Muito obrigado por essa alegria. Eu não sei nem o que dizer. Valeu, Marquinhos! Alô, meu Botafogo querido! Quando viu o Botafogo jogar o primeiro tempo, que esse gol do Giz já marca muito, tá entendendo?
Então, eu disse, não saiu o gol, mas no segundo tempo sai. Foi exatamente no gol do juiz. Já saiu o gol, campeão. Bom demais. O uruguaio Gigia tinha camisa 7. Nilton Santos pensou nele, em Mané Garrincha e em outro camisa 7, Maurício. 3 vezes 7, 21. Há 21 anos o Botafogo não era campeão. Era o dia 21 de junho e fazia 21 graus no Maracanã. Foi Mazolinha, 14, quem deu o passe para Maurício, 7. A soma dá 21. E o gol foi marcado aos 12 minutos, que é 21 ao contrário. Um novo feitiço numa história mais do que encantada. A seguir, uma viagem ao mundo de Machado de Assis. Suspense, hoje, depois do Jornal da Globo. Os 150 anos de nascimento de Machado de Assis, comemorados na última quarta-feira, nos dão mais um motivo para procurar os livros dele, que foi um dos maiores, se não o nosso maior escritor. Nos romances, crônicas, contos, poemas de Machado de Assis, não está só o texto agudo, afiado do mestre da língua. Na visão de mundo crítica, irônica, ao mesmo tempo cética e apaixonada, está talvez o maior legado de Machado de Assis. Uma consciência que, sempre questionando o seu tempo, o seu mundo, chegou à essência da alma. Vamos viajar agora pelo mundo de Machado, imaginando como ele teria sido, como teria dito no seu tom seco e discreto, os textos que escreveu. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falta é o mesmo. Essa lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba ou nos cabelos e que conserva o hábito externo, como se diz das autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Joaquim Maria Machado de Assis morreu célebre aos 69 anos numa tarde da primavera carioca de 1908. Uma multidão de homens famosos como Rui Barbosa, Olavo Bilac, Euclides da Cunha e Coelho Neto foi personagem da cerimônia de adeus ao primeiro imortal da Academia Brasileira de Letras, que Machado fundou e presidiu nos últimos 11 anos de sua vida. Naqueles tempos, o pequeno sobrado no número 18 da rua Cosme Velho, onde Machado viveu 24 anos em companhia da mulher Carolina, foi reverenciado como um símbolo que o Brasil deveria preservar. Mas a cidade cresceu e encurtou a memória. O Rio de Janeiro moderno tragou o sobrado onde morreu o célebre Machado de Assis. Ironicamente, manteve de pé a Casa Pobre, na ladeira do Livramento, onde nasceu o anônimo Joaquim Maria. Um carioca neto de escravos, filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira. Mulato, tímido, epilético e gago, que deu à literatura brasileira uma dimensão universal. Em 9 romances, dezenas de peças teatrais, centenas de contos e milhares de crônicas publicadas em jornais e revistas da época, Machado fez da língua portuguesa um cristal polido. E deixou com seu estilo um novo e intrigante adjetivo. Machadiano quer dizer discreto, delicado, elegante, irônico, de humor afiado incomparável nos diálogos que trava com o leitor.
O livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita, à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Muita coisa mudou no Brasil de Machado de Assis. A nobreza se despediu do Império no baile da Ilha Fiscal. E depois assistiu à queda de Dom Pedro II. O Brasil comprou uma guerra cara contra o Paraguai. A escravidão acabou. Foi assinada a Lei Áurea. E o país finalmente saiu do século XIX transformado em república. Este século acabou por deitar todos os nomes no mesmo cesto, misturá-los, tirá-los sem ordem e cozê-los sem escolha. É um século fatigado. Junta a isso as revoluções, as anexações, as dissoluções e as invenções de toda a casta, políticas e filosóficas, artísticas e literárias, até as acrobáticas e farmacêuticas, e compreenderás que é um século esfalfado. O Rio de Janeiro do século XIX já era o cartão postal do Brasil, ornamentado pelo que restou do Fausto da corte portuguesa. Aqui aportavam todas as modas vindas da Europa. Machado, que nunca atravessou o Atlântico e nem sequer deixou o estado do Rio, retratou como ninguém as modas e os costumes da sua cidade. Em 1892, ele brindava com fina ironia a chegada do mais moderno meio de transporte carioca, o bonde elétrico. Admirei a marcha serena do bonde, deslizando como os barcos dos poetas, ao sopro da brisa invisível e amiga. O Rio de Janeiro tinha um coração. Nesta rua, por muito tempo, pulsaram a vida da cidade e os amores de Machado. A Rua do Ouvidor resume o Rio de Janeiro. A certas horas do dia, pode a fúria celeste destruir a cidade. Se conservar a Rua do Ouvidor, conserva Noé a família e o mais. Uma cidade é um corpo de pedra com um rosto. O rosto da cidade é esta rua. Deste rio que Machado descreveu em sua obra, sobram hoje alguns belos vestígios. Sobrevivem no luxuoso prédio do Real Gabinete Português de Leitura, onde o escritor autodidata foi buscar sua cultura. E nas árvores centenárias do Campo de Santana, cenário de românticas passagens de seus livros. Mas Machado era também um visionário, e o Rio moderno que não viveu, ele previu. Um dia, quem sabe, lançaremos uma ponte entre essa cidade e Niterói. Uma ponte política, entenda-se. Nada impedindo que também se faça uma ponte de ferro. Nas visões de Machado havia sempre o olho atento do repórter, o faro aguçado e irônico do jornalista. Desde os tempos da Marmota Fluminense, onde publicou seu primeiro poema, Machado e o jornalismo foram companheiros de toda a vida. Da tinta preta à impressão, dos linotipos à redação, ele aprendeu de tudo. Foi tipógrafo, revisor, redator, crítico, cronista. O jornal era a sua grande paixão. O jornal, abalando o globo, fazendo uma revolução na ordem social, tem ainda a vantagem de dar uma posição ao homem de letras. Porque ele diz ao talento: trabalha, vive pela ideia e cumpre a lei da criação. O jornal é a liberdade, é o povo, é a consciência, é a esperança, é o trabalho, é a civilização. Machado foi também o precursor do folhetim. Seus romances, antes de se tornarem livros, eram publicados em capítulos na imprensa carioca. Nesses tempos, florescia no Rio de Janeiro um jornalismo dedicado ao público feminino. Aos mil nadas tão necessários ao reino do bom tom, como dizia Machado. O escritor tocava o fundo do coração das mulheres.
antes da sociedade, antes da família, antes das artes e do conforto, antes das belas rendas e sedas que constituem o sonho da leitura assídua desse jornal, antes das valsas de Strauss, dos huguenotes de Petrópolis, dos landaus e das luvas de pelica, antes, muito antes do primeiro esboço da civilização, toda civilização já estava em germe na mulher. E Machado desenhou delicadas heroínas para falar do amor e do casamento, temas favoritos de seus romances. Deu cores suaves a Lívia, personagem de seu primeiro livro, Ressurreição. Cores mais intensas a Helena e seu amor incestuoso e proibido. Pintou com sobriedade a figura de Sofia, cobiçada pelo sócio do marido em Quincas Borba. E imprimiu tons apaixonados no olhar oblíquo e dissimulado de sua personagem inesquecível, Capitu. Mas todas as mulheres de Machado cabiam numa só. Com Carolina, ele viveu o amor idealizado dos contos de fada. Casaram-se e foram felizes para sempre, ao longo de 39 anos. Carolina foi a primeira e única. Para ela, Machado reservou as mais lindas cartas de amor. Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como te não amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. É minha ambição dizer à tua grande alma desanimada: levanta-te, crê e ama. Aqui está uma alma que te compreende e te ama também. A seguir, o jornal é a liberdade. Num texto de Machado de Assis, a defesa apaixonada do jornalismo. A cada geração, os brasileiros redescobrem nos livros o seu maior escritor. Mas, por ironia, não era no livro, e sim no jornal, que Machado de Assis via a chave do futuro. Todos os romances dele foram publicados primeiro em jornal, assim como as centenas de crônicas que formam parte do legado machadiano. Ele via no jornal o grande instrumento da democracia e da modernidade. Nas reportagens que celebram os 150 anos do escritor, o grande jornalista que ele foi está de volta ao seu veículo preferido para atingir um público ainda maior. Vamos imaginar que o velho Machado contempla lá de cima o nosso tempo e vê com prazer que a defesa apaixonada do jornalismo escrita por ele é cada vez mais atual e verdadeira. A Revolução Francesa foi o passo de gigante da humanidade para entrar neste século. Houve uma coisa que fez tremer as aristocracias mais do que os movimentos populares. Foi o jornal. O jornal que tende à unidade humana, ao abraço comum, não era o inimigo vulgar, era uma barreira. De papel? Não, mas de inteligências, de aspirações. E se quisessem suprimi-lo? Mas como? Cortar as asas da águia que se lança no infinito seria uma tarefa absurda. O talento tem asas próprias para voar. Machado de Assis conclui assim o texto sobre o jornal. Eu não creio no destino individual, mas aceito o destino coletivo da humanidade. Cumpre vencer o caminho a todo custo. No fim, há sempre uma tenda para descansar e uma relva para dormir. Boa noite.